Nossa identidade. Hoje nós damos início a uma nova série de pregações na nossa igreja, uma nova série de mensagens. A nossa identidade, uma imersão para o descobrimento de quem somos como igreja. Uma imersão, um mergulho, de conhecimento a respeito da nossa identidade, quem nós somos como igreja do Senhor em Mogi Guaçu. É claro que quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar direcionamentos seguros a respeito da identidade que Jesus tem para a sua igreja. Mas, eu não sei se é de conhecimento de toda a igreja, durante o ano passado, nós tivemos durante vários meses do ano, reuniões para os líderes de ministérios da igreja. Várias lideranças de várias frentes, ministério infantil, conselho, junta diaconal, ministério de jovens, a ministério de recepção, ministério de grupo de crescimentos, coral, louvor, todos os ministérios da igreja reuniram, a SAF, o Ministério de Mulheres, Ministério de Surdos também, são tantos ministérios, Nós reunimos para orar, para pensar a respeito do que Deus tem feito na vida da Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, para estudar juntos conteúdo, para aprimorar e melhorar a nossa visão de reino e a nossa atuação como ministério. E, irmãos, foi uma bênção, foi uma bênção. Foi um tempo de oração, de comunhão entre as lideranças, e nós fizemos isso durante todo o ano passado. E o foco foi buscar de Deus, buscar discernimento do Espírito Santo, para nós entendermos como o Senhor quer continuar usando a Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu. E nós chegamos num trilho, numa missão, numa visão para a nossa igreja local. E eu quero dizer para vocês aqui, o nosso lema como Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, a nossa visão, o nosso desejo como igreja, cada um dos ministérios é o seguinte: Jesus é nossa vida, o Evangelho nossa mensagem e as pessoas nossa missão. Olha que simples, que bíblico e que direcionamento sólido para onde a igreja deve caminhar, em tudo que a igreja deve se envolver e fazer, precisa refletir essa visão e essa missão que o Senhor nos deu. Jesus é nossa vida, o Evangelho é nossa mensagem e as pessoas nossa missão. Amém? Que bênção! Esse é o trilho, essa é a visão que Deus deu para a igreja como direcionamento, como motivação em tudo que nós vamos fazer como Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu. Essa é a nossa identidade, gerada pelo Senhor, a partir de uma busca intencional, a partir de muita oração. E durante essa série de mensagens de pregação, o nosso foco é explorar cada um desses pontos. Jesus é nossa vida, o Evangelho nossa mensagem, as pessoas nossa missão. Alguns ministérios já têm trabalhado isso nas suas reuniões, nos seus encontros, como a SAF, como Junta Diaconal. Ministério de Jovens, começamos ontem, nosso primeiro encontro, e nós já começamos a abordar essa nossa identidade como igreja local. Então a série que nós iniciamos hoje tem tudo a ver e vai explorar essa temática, esse norte que o Espírito Santo nos deu através de uma busca intencional. Por isso, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, que é o texto da palavra que nós vamos mergulhar e aprofundar com a graça de Deus nessa noite. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus
e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o Senhor? Jesus, obrigado por essa noite, que realmente nós podemos dizer não apenas da boca para fora, que o Senhor é a nossa vida, que toda a nossa existência depende do Senhor. Logo já não sou eu quem vive, mas é o Senhor quem vive em nós, que nós possamos dizer isso com propriedade, como gente que tem experimentado essa realidade. Senhor, fala conosco nessa noite, encha o nosso coração da vida do Senhor Jesus, nos sustenta na Tua Palavra, nos confronta na Tua Palavra, mexe, Senhor, com aquilo que o Senhor sabe que precisa ser mexido na nossa maneira de levar a nossa vida, Senhor, nas nossas prioridades, na maneira como nós olhamos para o Senhor Jesus e na expectativa que nós temos no Senhor Jesus, mexe com tudo isso, Senhor, nos edifique, Senhor, que nós possamos sair daqui transbordando de gratidão por quem Tu és na nossa existência. No nome de Jesus, fala conosco, edifica a nossa vida em Cristo Jesus. Amém. Amém. O texto que nós acabamos de ler da palavra de Deus começa com a seguinte advertência: acautelai-vos dos cães. Os cães nessa época não eram a mesma coisa que nos nossos dias. Os cachorrinhos não eram cães de estimação, como nós temos hoje, não era o companheiro do homem. Cães nessa época significavam um animal semi-selvagem que vagueava em conjunto em matilhas, caçando presas aos latidos. Ou seja, cão, o animalzinho, cão nessa época, não era um animal domesticável, era um animal selvagem, que andava em grupo, latindo para todo canto, para devorar tudo por onde passava. Então o termo cão, nessa época, irmãos, viu? Os irmãos que têm um animaizinho de estimação, tem que cuidar, a Bíblia fala para a gente cuidar deles, é só para a gente entender a mensagem do texto. Nessa época aqui, quando a palavra de Deus falava de cães, ela falava num sentido pejorativo. E interessante que nessa mesma época, quem eram os cães, né? Esse adjetivo, essa nomenclatura pejorativa, era utilizada para descrever os gentios, que são as pessoas que não pertencem à linhagem de Israel. Os judeus daquela época denominavam os gentios de cães, como uma maneira humilhatória ali, de humilhação,
uma descrição pesada sobre a vida daqueles que não faziam parte da linhagem, da descendência de Israel. Só que quando Paulo escreve aqui aos Filipenses, ele não está falando para que a igreja tomasse cuidado com os cães, os gentios. Ele está falando para que essa igreja tomasse cuidado com exatamente aqueles que chamavam os gentios de cães. Esses sim estavam se comportando como cães. Tomem cuidado. Olha só, essa palavra aparece por 3 vezes no versículo 2. Acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Ou seja, há no coração de Paulo uma preocupação muito grande em relação àquilo que os judeus estavam semeando na vida da igreja. E por isso ele está dizendo assim: crentes da igreja de Filipos, vocês precisam ficar de olhos bem abertos com aquilo que esses cães, que são os judeus, os líderes do judaísmo, estão semeando na vida da igreja. E dentro desses judeus, haviam pelo menos 2 grupos: os judeus cristãos, que tinham entendido Jesus, se rendido a Jesus, mas ainda mantinham algumas práticas que já não faziam mais sentido, uma vez que Jesus veio ao mundo. Esse era um grupo de judeus. Tudo bem, Jesus pode nos salvar, mas nós precisamos continuar fazendo a circuncisão e todo o ritual do Antigo Testamento para que realmente nós tenhamos uma garantia certa de que Deus nos ouve e de que nós podemos chegar até Deus. Esse era um grupo de judeus. Os judeus cristãos que se converteram ao Evangelho, mas que diziam ser necessárias várias práticas antigas para ser perdoado, para ser redimido e para ter acesso à presença de Deus. Esse grupo representava uma ameaça para a igreja, para a identidade da igreja. E o outro grupo de judeus eram os judeus mais tradicionais, que ainda não se converteram e que esses então diziam que não há salvação, não há aliança com Deus sem os rituais. Um grupo dizia que era preciso misturar Jesus, o Evangelho, com os rituais, e um grupo negava Jesus por completo. E eles estavam infiltrados no meio da igreja, gerando um tumulto gigante, dizendo que só é possível ter paz com Deus, pertencer a Deus, através de rituais e de obras da carne. Dito isso, o contexto desse texto da palavra que nós acabamos de ler, eu quero compartilhar sobre esse tema. Eu queria que a igreja lesse comigo os slides, para que isso ajudasse, nós guardarmos aquilo que Deus deseja comunicar ao nosso coração nessa noite. Vamos lá? Quando Jesus é a nossa vida, o que acontece com a nossa história? Lembra da visão que Deus deu para a igreja? Jesus é a nossa vida. O Evangelho, nossa mensagem, as pessoas, nossa missão, nosso alvo de alcance. E aí, eu quero pensar com a igreja, à luz da palavra e com o Espírito Santo agindo no nosso meio, se Jesus realmente é a nossa vida, se essa confissão, se esse alvo que Deus deu para a vida dessa igreja local é uma realidade, o que acontece com a história, com a jornada, com a biografia da vida daqueles que dizem assim: Jesus é a minha vida? O que acontece na história de uma pessoa que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador? Uma pessoa que ora muitas vezes, importa que eu diminua e que Jesus cresça na minha vida. O que acontece, o que deve acontecer na história, na jornada de uma pessoa como o apóstolo Paulo, que afirma: olha, logo já não sou eu mais quem vivo, mas quem vive em mim é a vida de Jesus. Nós precisamos meditar. Eu falava isso com os jovens ontem. Confessar Jesus
de acordo com o que a palavra apresenta sobre quem é Jesus, nos traz compromissos muito sérios. Confessar Jesus, dizer que de fato Ele é o Senhor da nossa história, e que nós nos rendemos àquilo que Ele fez por nós na cruz, tem implicações e responsabilidades. A dinâmica da nossa vida muda, a nossa história muda. O encontro com Jesus, o entendimento de quem Ele é, aquele agir do Espírito Santo, que fez com que os nossos olhos espirituais fossem abertos, e nós entendêssemos então a necessidade da cruz e da vida de Jesus para nos salvar, é um divisor de águas na minha e na sua vida. É isso que Paulo, nesse trecho, está tentando deixar, e deixando muito claro, para a vida dessa igreja, e para a vida da nossa igreja hoje. Então, o que acontece com a nossa história, irmãos? Uma vez que Jesus é a nossa vida. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar a partir desse texto é o seguinte, vamos ler juntos? A base da nossa confiança é transformada. Se Jesus é a nossa vida, se eu entendi que Ele é o Cristo, o único que pode salvar, a única ponte para nos levar até Deus, o único que pode entender a nossa condição humana e transformar o nosso caráter e nos dar a vida eterna, o único que pode dar comandos e direcionamentos precisos e abençoados para a nossa vida, se nós entendemos isso, a base da nossa confiança precisa ser transformada. A grande questão que os judeus estavam semeando na vida dessa igreja é que não bastava confiar na obra redentora de Jesus Cristo. Os judeus estavam dizendo para a igreja que o que Cristo fez pela igreja é insuficiente. Precisava fazer outras coisas. Precisava também de uma certa confiança na carne. E é necessário nós entendermos o que significa carne nesse texto. E tem um teólogo chamado Ernest Bohr, que ele fala o seguinte: carne é sua natureza centrada em si mesma. Mesmo quando exerce a moral e a religião, o ser humano fica preso ao seu eu, cultiva e o glorifica, até mesmo quando cita o nome de Deus. Preste atenção, igreja, que definição forte a respeito do que é carne nesse texto. Carne é sua natureza centrada em si mesma. Mesmo quando exerce a moral e a religião, o ser humano fica preso ao seu ego, ao seu eu, cultiva e o glorifica, até mesmo quando cita o nome de Deus. Porque volte seus olhos para o texto da palavra que nós lemos. Olha só, versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão. E aí nós vamos encontrar em outros textos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que nós fomos circuncidados, não na carne, mas no coração. Nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos no quê? Na carne. O apóstolo Paulo quer inspirar e motivar aquela igreja a entender o seguinte: a carne não pode salvar vocês. O seu próprio eu, o ego de vocês, não pode transformar nada. O eu de vocês, a própria força de vocês, não pode levá-los até o trono da graça de Deus. Não tem jeito. Não tem como confiar na carne de vocês. Eu sei que muitas vezes nós escutamos essa palavra carne, nós já achamos que isso está se referindo ao nosso corpo, à matéria.
Mas nesse texto aqui, carne não tem tanto a ver com a matéria, mas tem a ver com uma disposição do coração que anula o sacrifício de Cristo para viver a partir do próprio eu. Do próprio eu. E uma igreja que tem como confiança o próprio ego, uma igreja coletiva, igreja individual, que confia na própria força o tempo todo para alcançar o perdão. Uma igreja, pessoas que creem em Cristo, mas que atribuem todas as bênçãos, desde a salvação e tudo mais que acontece, apenas a força do braço, e se esquecem da graça de Deus manifestada na cruz do Calvário, é uma igreja que não teve a base de confiança transformada ainda. Não teve. Uma vez em um sermão aqui na igreja, eu estava falando para a igreja o seguinte: nós temos muita facilidade de enxergar a salvação como um mérito de Cristo. Mas nós precisamos entender o seguinte: Jesus é o ponto central da minha e da sua vida. Então não é só a salvação que tem a ver com Cristo. Tudo na vida do crente tem a ver com Jesus Cristo. Tudo. Quando a palavra de Deus fala, todas as coisas cooperam, convergem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, o que Paulo está propondo para essa igreja é: não sejam como os judeus. Vocês não estarão preparados para desfrutarem dos propósitos que Deus tem para realizar na vida de vocês, se o apoio, se a base de confiança, de entrega de coração, são vocês mesmos. Não há perspectiva de avanço na vida daquela pessoa que não atribui os avanços, as transformações da vida, desde a salvação e tudo que vem no pacote da salvação, a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não confiem na carne. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Amém? Qual tem sido o alicerce da sua confiança? A base que gera segurança e descanso no seu coração nos momentos mais terríveis da vida. Algumas pessoas desviam da fé e não sabem lidar efetivamente com as falhas de caráter, com as baixas da vida, com os pecados, porque elas atribuem toda a jornada cristã a elas mesmas. E num dado momento, fica muito evidente que o nosso ego, o nosso próprio coração é fraco. É fraco. Nós precisamos de uma base segura para confiar que nós somos salvos, redimidos, que nós temos um alvo e que nós vamos caminhar seguros nesse alvo. Com isso eu não estou dizendo, irmãos, que nós não precisamos fazer nada para corresponder àquilo que Jesus fez por nós na cruz. Com isso eu estou querendo semear no nosso coração nessa noite, que enquanto a gente faz a nossa parte, nós precisamos entender que tudo é conduzido por Cristo. Jesus não é apenas o autor da salvação, Jesus é o que mantém a salvação. Eu quero dar uma palavra para aqueles que são pais aqui de filhos que cresceram na igreja e que caminharam por um tempo da infância, da adolescência com Cristo Jesus. Se você semeou de fato a semente do Evangelho na vida do seu filho, entenda e confie que no tempo certo ele vai voltar a florescer e a frutificar para a glória de Deus.
filhos, esposos, esposas. Se a igreja perder a base de confiança, o que sustenta a igreja, o cabeça da igreja, e confiar nas obras da carne, a igreja começa a se perder. Porque em algum momento pessoas assim vão perceber a sua fraqueza. Quando eu olho para esse texto, me vem outro texto à cabeça, que é o texto lá de Hebreus, que fala que nós precisamos, na corrida da fé, na corrida da transformação, na corrida do processo de vida transformada, nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso gerado pelo pecado. Quantos conhecem esse texto lá de Hebreus? Corramos firmemente a carreira que nos foi proposta, desembaraçando, arrancando dos nossos pés todo o peso que o pecado pode trazer. O texto poderia terminar aí, mas aí o versículo que se segue fala assim: olhando firmemente para quem? Para Cristo, para Jesus. Porque, irmãos, para lidar com os nossos pecados e vencê-los, e avançar em santidade, e avançar numa vida transformada, nós precisamos confiar em Cristo. Se nós não confiarmos no fato de que o sacrifício de Jesus é suficiente para a vida do crente, nós vamos esmorecer na fé. Se Jesus é a nossa vida, o que acontece na nossa história? A base da nossa confiança é transformada. Não mais confio na minha carne. Eu conheço a minha estrutura. Eu sei quem eu sou. Mas eu sei ao mesmo tempo que o meu Redentor vive. E Ele é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Se Jesus é a nossa vida, uma das coisas que acontece na nossa história é isso. Nós começamos a enxergar claramente, de uma maneira muito evidente, que se eu me apoiar, como está lá em Provérbios, no meu próprio entendimento, a minha vida cristã e a minha vida como um todo vai ser muito limitada. Mas se eu olhar de maneira firme, de maneira contínua, para Cristo que me salvou, eu vou caminhar na graça de Deus, eu vou avançar, eu vou crescer, o meu caráter vai ser transformado, porque eu avanço olhando para o Senhor. Eu não olho para mim mesmo, eu não posso olhar para o meu próprio coração, porque quem tem a visão de como a minha vida tem que ser, é Jesus. Quem é o modelo de humanidade perfeita, quem é o modelo de como Deus planejou que um homem e uma mulher fosse, desde o princípio de toda a criação. Quem é o modelo? Não é Paulo, não é Abraão, não é Pedro. O modelo mais preciso de como ser um ser humano debaixo dos propósitos de Deus, do que Deus tinha determinado, é Jesus. E por isso eu não posso confiar nem na minha carne e nem na carne do outro. Por mais que Deus vai colocando pessoas que são exemplos na fé e que nos inspiram, o exemplo dessas pessoas precisam nos conduzir a um caminho mais estreito, que é a confiar em Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando vai instruir a igreja de Corinto, dizendo assim, ó, sejam meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. Porque Paulo sabia que se ele se colocasse como uma base de segurança, de exemplo, de propósito, de firmeza para a igreja, no momento que ele fosse preso, e ele foi preso, a igreja poderia sucumbir junto com ele. Sejam meus imitadores, olham para a minha vida, mas como eu sou de Cristo. Amém? Você tem vivido isso? Jesus de fato, irmão, Jesus de verdade, Ele tem sido a base da sua segurança para você avançar na fé, para você deslanchar
num caráter transformado. É o Evangelho, é a pessoa e a obra de Jesus. Porque uma má notícia, se for a sua carne, você vai ficar estático na fé. Se você se apoiar no seu próprio entendimento, nas suas boas obras, você vai sucumbir. Eu confio em Cristo, nós precisamos confiar em Jesus. Amém? O segundo ponto que eu quero compartilhar com a igreja, quando Jesus é nossa vida, vamos ler juntos? Nosso senso de valores é definido. Olha só, o apóstolo Paulo começa a apresentar para a igreja o seu histórico de vida, a sua genealogia, as suas funções antes de conhecer Jesus como judeu. A ideia aqui é o seguinte: se vocês querem se gloriar nas suas práticas judaicas, para ter propósito na vida, para alcançar a Deus, para ser santo, o apóstolo Paulo está falando assim: deixa eu lembrar vocês do judeu que eu fui. Olha só, vamos olhar aqui para o texto. A partir do versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, um fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só, o apóstolo Paulo olha para o seu passado, para quem ele era, e Atos capítulo 9, quando descreve o encontro de Paulo com Jesus, mostra que esse cara tinha o objetivo de acabar com a igreja. E ele tinha esse objetivo achando que ele estava dentro de uma legalidade diante de Deus muito grande. Ele era um legalista. Ele tinha uma linhagem nobre dentro do judaísmo. O apóstolo Paulo estudou ali aos pés de Gamaliel, um grande sábio, um grande educador judeu das leis judaicas. Ele foi um cara que teve uma boa criação. Ele fazia parte da elite religiosa do judaísmo. E não havia perseguidor tão determinado quanto o apóstolo Paulo. Só que é o seguinte, um dia, Jesus resolveu se revelar a esse homem, se revelar a Paulo. Um dia, se você recordar desse texto, voltar nesse texto, quando esse homem estava determinado a ir para uma cidade chamada Damasco, para perseguir os cristãos, para matar todo mundo que seguia Jesus e que pregava Jesus. No meio do caminho, Jesus se encontra com Paulo, e Jesus fala para esse homem, e foi um encontro muito impressionante que o livro de Atos nos traz. Paulo, você vai ter uma vida diferente. E ao falar para Ananias, Jesus fala: eu vou mostrar para ele o quanto vale a pena sofrer pelo meu nome. Esse homem levanta daquele encontro com Jesus, nós conhecemos bem a história, não mais para perseguir a Cristo, mas para pregar a respeito de Jesus. Quando ele chega na mesma cidade que ele estava indo para perseguir, para matar, para torturar, ele começa a pregar. E as pessoas não entendem o que está acontecendo na vida desse homem. O judeu, tão consciente, de uma linhagem tão nobre, hebreu de hebreus, fariseu, irrepreensível na visão judaica. O que aconteceu com a vida desse homem?
Paulo, ele olha para o seu passado e ele começa a ter todo o senso de valor redefinido. Porque Jesus entra na história de Paulo. E aí, Jesus é quem determina o que realmente é valioso, o que realmente vale a pena, o que realmente tem propósito. É Jesus quem determina. E olha que interessante, nessa versão não está essa palavra. Olha para o versículo 7, vamos ler a palavra de Deus. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A palavra refúgio aqui significa o quê? Lixo. Não é outra definição, é essa definição mesmo. Refúgio nesse texto significa que Paulo, ao olhar para aquelas coisas que ele valorizava tanto, que ele tinha por certo, que ele tinha como coisas que moviam a vida dele como pessoa, uma vez que Jesus intervém e entra na história daquele homem, ele começa a considerar tudo aquilo como lixo, porque ele ganhou. Ele se encontrou com algo muito mais valioso, com alguém muito mais valioso, com um tesouro incalculável. Meus irmãos, quando eu olho isso, uma transformação dessa na vida desse homem, eu fico pensando como Jesus, quando entra na nossa vida, ele é um divisor de águas. Ele ressignifica a nossa existência. Algumas coisas que nós gastávamos nosso tempo, nosso coração, nossa atenção, e que nós valorizávamos tanto antes de Jesus, depois que Ele entra, depois que Ele se revela ao nosso coração e se torna Senhor da nossa vida, o nosso senso de valores é redefinido, porque tudo agora é enxergado a partir de quem eu sou em Jesus. Eu não sei de qual família você veio, eu não sei de todo mundo aqui quais são as suas condições econômicas, a faculdade que você se formou, ou a faculdade que você ainda vai se formar. Mais uma vez que Jesus entra na nossa história, nós somos nivelados. Todos nós, pecadores, nossa condição de pecadores nos nivela independentemente da nossa história. Eu não sei qual foi a sua história antes de Jesus, mas tudo começa a ser enxergado com lentes diferentes quando a gente encontra com Jesus Cristo. Eu tenho uma história familiar, você tem a sua história familiar, eu tenho minhas bases familiares e sociais e você tem as suas. Mas no momento que Jesus entrou na sua vida, tudo é definido a partir de quem Ele é. Ele é o ponto central. Ele ressignifica aquilo que não tinha sentido. Ele faz intencionalmente com que algumas coisas que nós atribuímos tanto valor, tanta devoção, percam espaço no nosso coração, porque elas nos faziam mal. Isso precisa acontecer na história de alguém que diz que Jesus é a sua vida. Ressignificado à luz de quem Ele é. Porque a história não termina com a nossa história particular, individual. A história termina com a igreja junta, adorando a Jesus, numa realidade sem pecado, sem interferência nenhuma do diabo. E por isso, a história que eu tenho nessa terra, a minha família, os meus valores, eles são ponderados a partir de quem Jesus é na minha vida, e Ele é meu Senhor. Amém? Então, o meu senso de valor é redefinido pelo Evangelho.
E é muito triste nós enxergarmos pessoas que caminham com Cristo, mas que não valorizam a vida a partir de Cristo. As prioridades, as aspirações, a maneira como se comporta, mostra o senso de valor. Paulo poderia jogar na cara dos judeus e até mesmo dos filipenses quem ele era como Paulo antes de Jesus entrar na história dele. Mas ele está dizendo o seguinte: tudo isso perdeu sentido para mim, porque eu encontrei o Senhor de toda a glória, eu encontrei aquele que deu para mim um novo sentido, uma nova perspectiva de vida. E por isso, exatamente por isso, eu não posso valorizar as mesmas coisas que eu valorizava antes. Uma vida com Jesus é uma vida de constante ressignificado. Os valores precisam ser readequados a partir do momento que Jesus entrou na nossa história. E eu te pergunto, quanto tempo você caminha com Jesus? Quanto tempo Ele se manifestou como Senhor, comandante da sua vida? E aí nós precisamos fazer a reflexão, à luz do agir do Espírito Santo, se aquilo que nós valorizamos reflete aquilo que Cristo valoriza. Enquanto Paulo, antes de Jesus, valorizava o seu zelo pela lei, a sua descendência como judeu e o seu desejo de perseguir a igreja, quando ele conhece Jesus, o que ele passa a valorizar é a sua conversão e o fato de Jesus Cristo chamar aquele homem para pregar o evangelho aos gentios, para fazer as mais variadas viagens missionárias e para a igreja chegar até aqui. Ele não permaneceu nos valores antigos, inverteu os propósitos a partir de Jesus. Foi assim na vida de Pedro, foi assim na vida de cada um dos apóstolos, foi assim na vida de Zaqueu, que valorizava a corrupção, que valorizava o seu dinheiro, que era tido através de tanta fraude, de tanta corrupção. Mas um dia Zaqueu se encontra com Jesus, e sabe como ele mostra que tudo aquilo perdeu sentido? Ele retribui todos aqueles que ele roubou 4 vezes mais. Porque ele se encontrou com Jesus. Porque Jesus foi o ponto central, focal na vida daquele homem chamado Zaqueu. E você vai conhecer histórias, e a sua própria história, de pessoas que mudaram a visão de vida depois que Jesus chegou. Isso continua acontecendo. Precisa ser uma marca na nossa vida, no nome de Jesus. Os valores mudam. Amém? Pode passar, Duda, por favor. Se Jesus é a nossa vida, o que acontece na nossa história? Vamos ler juntos? Nossos maiores desejos. Amém? Olha só. Volte seus olhos para o texto a partir do versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. E olha só, versículo 10, preste muita atenção no versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não é apenas o senso de valor que muda, se Jesus é a nossa vida. É os nossos maiores desejos. Paulo tem um desejo agora. Ele tem uma fome. Ele tem um anseio. Conhecer a Jesus. Conhecer o poder da ressurreição. E olha só que interessante.
Ele quer conhecer Jesus com tanta profundidade que ele quer ter comunhão, a comunhão dos sofrimentos de Jesus. Ele quer se conformar, ele quer tomar forma de Jesus na sua morte, na morte de Jesus, no estado de maior humilhação de Cristo. O apóstolo Paulo fala, é meu desejo. Preste atenção no que esse homem está desejando, irmãos, porque provavelmente nenhum de nós queremos isso. Paulo está falando assim, eu quero experimentar tanto de Jesus, eu quero conhecer tanto o meu Senhor, que se necessário for, eu quero me conformar, ser parecido com Ele até na morte. Paulo está falando o seguinte, se necessário for, eu quero ser humilhado como Ele foi humilhado. Porque o maior desejo do meu coração é experimentar a Cristo, é ganhar mais de Jesus, é ter comunhão maior com Ele, é experimentar o seu poder. Irmão, se Ele é a nossa vida, se Ele é a nossa vida, quais são os desejos do nosso coração? Quais são os maiores desejos do nosso coração? Não pode ser o dinheiro, não pode ser status, precisa ser Jesus. Eu sei que é um ponto que nos desafia, porque há legitimidade em desejarmos constituir família, fazer carreira e tudo mais. Mas todos os nossos desejos precisam estar abaixo do maior de todos os desejos. Eu quero mais de Jesus na minha vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, o texto lá de Mateus fala, comida, vestimenta, Ele vai prover. Quando isso acontece na nossa vida, quando os nossos maiores desejos, eles são redirecionados não para pessoas, nem para as coisas materiais, mas para Jesus, a gente vive uma vida leve, irmãos. A gente vive a vida de um jeito muito mais belo. Existe muito mais beleza na vida daquela pessoa que teve a sua história alterada por Jesus e que o tempo todo ela quer experimentar mais da presença dEle. Mais. Eu me lembro que na caminhada do seminário, que é uma caminhada por demais abençoada, viu, irmãos? Tem gente que fala que é um deserto espiritual, tem esse momento, mas é uma caminhada muito abençoada. Mas em alguns momentos nós começamos a olhar para a nossa vida dentro do contexto do seminário, onde nós estamos estudando teologia e lidando com a palavra de Deus de um jeito além só de devocional, mas como um livro a ser estudado, com técnicas de estudo. Se nós não tomássemos cuidado naquela época do curso, e até hoje, né, mas principalmente naquela época, Cristo não era o maior desejo do nosso coração, era o conhecimento. E ficava muito claro quando os colegas se perdiam ali no meio do curso e à beira do caminho, e alguns estão até hoje, porque eles substituíram o desejo por Jesus, que é isso que a boa teologia tem que conduzir, por causa do conhecimento. Agora, o desejo de intimidade com Cristo precisa ser o maior, que faz pulsar o nosso coração. Eu sei que enquanto você ouve isso aqui, no seu coração o Espírito Santo pode estar falando, mas isso não é uma realidade na minha vida. E é exatamente isso que é a intenção dessa palavra, falar isso no seu coração. Jesus não tem sido o maior desejo, mas precisa voltar a ser. Eu trabalhei como seminarista numa igreja em Campinas, e algo que eu vi lidando com as pessoas é o seguinte: alguns pais
que tiveram a adolescência marcada por um interesse grande em fazer a vontade de Jesus, em buscar Jesus. Eles contavam histórias e histórias da sua época de adolescência. Só que isso não foi transmitido, pelo menos de uma maneira tão intensa para o coração dos filhos, embora eles fizeram a missão como pais. E você olha algumas pessoas que tiveram um passado marcado por uma busca intensa por Jesus, mas elas não têm mais memórias do tempo presente, onde isso é uma realidade. Ah, mas quando eu era daquela igreja, eu era mais íntimo de Jesus. Ah, mas no tempo da minha juventude, eu buscava Jesus com uma força, com um ânimo, com uma expectativa. Mas o que aconteceu agora? A palavra de Deus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, há de ser o mesmo. O que acontece com pessoas que só têm na memória tempos antigos, onde o coração ardia na presença de Deus, e hoje não arde mais? Jesus mudou, o Espírito Santo deixou de existir, de agir sobre a vida da igreja? Não. O Espírito Santo está aqui, no nosso meio e em nós. Então nós precisamos nos levantar e falar: Senhor, eu quero experimentar do Senhor muito mais do que aquelas boas lembranças de uma época que ficou perdida no tempo, porque o senso de valor não mudou, começou a se deturpar de novo. Irmão, se Jesus é a nossa vida, Ele precisa ser o nosso alvo de maior desejo, de maior desejo. Uma das coisas mais tristes de ver na vida da igreja é o declínio espiritual de pessoas que eram cheias de Jesus, cheias do Evangelho, e que hoje estão tão raquíticas na fé, tão vazias de Jesus e tão cheias delas mesmas. Eu conheço uma porção de gente muito mais velha que eu, que só tem memória do passado, da vida com Cristo, e não tem mais nenhuma experiência nova para contar do que Jesus tem feito, do que tem buscado e sido surpreendido por Jesus. E deixa eu falar algo para vocês, não se assuste, porque eu preciso falar isso aqui. Eu sei que tem um monte de gente que tem memória de coisas grandes que Deus fez na vida dessa comunidade, com a passagem de outros pastores e algum tempo atrás. Glória a Deus por isso, irmãos. Isso precisa ser contado e precisa ser compartilhado. Deus agiu muito na vida dessa comunidade, mas deixa eu te falar uma coisa, Ele continua agindo. O Jesus que agiu aqui na igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, e gerou nessa igreja avivamento, e fez com que essa igreja crescesse e viesse para esse templo, Ele continua agindo. E deixa eu te falar, isso a despeito dos pastores, Ele age porque Ele é Deus. Por isso, se você é um crente que tem guardado apenas memórias de desejo por Cristo do passado, deixa eu te falar uma coisa, há tempo de voltar a buscar a Jesus com mais intensidade. Ele está aqui. Jesus tem feito tantas coisas nos bastidores dessa igreja, é tanto testemunho, nas visitas, nos relacionamentos, no grupo de crescimento, mas se nós restringirmos o nosso foco para um momento da história, nós vamos perder o que o Senhor da história continua fazendo. E eu falo isso com muita graça para a igreja, porque eu sei que viver só das experiências do passado com Jesus não sustenta a vida do crente hoje. Viver apenas só daquele momento em que nós buscávamos Jesus com muita dedicação, com muito fervor, mas isso não se renovou, não se perpetuou, isso não mantém a gente de pé como discípulo de Jesus. Os nossos maiores desejos precisam continuar sendo redirecionados para Jesus hoje. Amém?
Jesus é a nossa vida. Jesus te salvou. E Ele quer continuar agindo de maneira intensa no seu coração. Abra o seu coração para isso, no nome dEle, para a glória dEle. Nada contra compartilhar as bênçãos do passado. A palavra de Deus nos convida a isso. Lá no texto de Hebreus fala que nós precisamos olhar para a nuvem de testemunhas do passado, mas olhar para aquilo que Deus fez no passado, esperando que Ele faça ainda mais no tempo presente. Gente, Deus tem muito para fazer na vida dessa igreja, mas passa pelo entendimento e pelo desejo de que realmente Jesus seja a nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar.